O senhor falou dessa coisa principista. O senhor foi o principal fundador do PT, um partido que nasceu em defesa da ética na política. Aí veio o governo e veio o escândalo do mensalão. O poder, presidente, não corrompeu o PT? Não. Não, veja, primeiro você não pode confundir o PT, que é um partido, o maior partido de massa da história desse país, com o erro que alguma pessoa possa ter cometido. É preciso separar isso. Essa história do mensalão ainda vai ser esclarecida. Não, ele fala como se um dos protagonistas do mensalão não fosse José Dirceu, chefe da Casa Civil. Capitão do time, né? Capitão do Capitão do time. time. Outro protagonista, José Genuíno, presidente do partido. Outro protagonista, Delúbio Soares. Nosso Delúbio. Nosso Delúbio. Tesoureiro do partido que dormia no Palácio da Alvorada. Agora nós ficamos sabendo. O Delúbio Soares, que é um sujeito que vem lá da CUT, que foi o representante da CUT no FAT, e segundo César Benjamin, um ex-petista, né, que continuou à esquerda, o PT é essa coisa, né, que só Deus sabe o que é. Já ali, né, era um representante muito suspeito do partido, no que dizia a respeito a dinheiro público. Quer dizer, o Lula tenta ocultar aquilo que é uma clara estratégia de ocupação do Estado e de usurpação dos direitos do Estado e das prerrogativas dos poderes da República. Ele tenta disfarçar isso como se fossem erros pontuais cometidos por esse ou por aquele, por pessoas que se desviaram do rumo. Quer dizer, o PT, então, teria, sim, seria um seguidor das regras do Estado de Direito, porém, algumas pessoas se desvirtuaram. Quer dizer, essa é uma tese absolutamente ridícula, falsa e que esconde um fato evidente. O PT não gosta da democracia. O PT joga o jogo democrático porque o jogo democrático é o que dá para jogar no Brasil, porque o Brasil tem instituições já sólidas, não quer dizer que elas sejam inabaláveis, né? E eles são obrigados a jogar, mas não gostam, tanto é que hoje, neste momento, representantes do partido estão atacando o Supremo Tribunal Federal. Ontem, o André Vargas, secretário de comunicação do PT, na Câmara Federal, teve o topete, a ousadia, a disfarçatez de dizer que a transmissão do julgamento pela televisão ameaça a democracia. Calcule, o professor Vila está aqui, eu não me lembro a democracia na história... ameaça a democracia. Isso, eu não conheço na A história da transparência ameaça a República... democracia, né? Na história, não conheço na história, não sei se o Vila se lembra, de alguém que disse que o Supremo está atrapalhando a democracia. Eu conheço, sim, gente que diz o Supremo está atrapalhando a ditadura. Vamos lá e cerca o Supremo. Agora, atrapalhar a democracia, isso é inédito. Nunca ninguém disse. O PT está dizendo. Aliás, é interessante como para essas pessoas não há fronteira entre ditadura e democracia. E se não há, é porque para eles, e aí voltamos, eu concordo com essa questão, é que para eles democracia e ditadura pouco interessa. Interessa é ter o poder, né, exercê-lo sem saber de poderes que são autônomos, que há um equilíbrio entre esses poderes, que existem instituições, que existem coisa alguma e nada, né? Tanto que o processo do mensalão está mostrando isso. Como que havia um projeto de poder revelador, né? Quando dos votos foi o Joaquim, se não me engano, lembrou da criação daquele banco, né, que você une CUT, BMG, Banco Rural, etc., a controlar o crédito consignado, que você via que você tinha uma máquina financeira para sustentar um projeto de poder. Quer dizer, a gente tem de levantar as mãos aos céus para o julgamento do STF e um pouco mais atrás, volto a dizer, para a CPMI dos Correios. Não se tratou de um projeto financeiro, né? Foi muito mais que isso, muito mais grave. Eu gostaria que vocês... Muita gente que nos acompanha agora não ouviu isso. Gostaria que vocês resumissem o que é que vocês disseram. Era um projeto de tomada do poder mesmo. O dinheiro era o que era necessário para se chegar a um objetivo. Eles não fizeram isso para ficar mais ricos, fizeram isso para ficar no poder. Era um projeto de tomada do poder do Estado e o dinheiro público, né? É bom lembrar. Lembra no início, lá no dia 2, dia 3 de agosto, no começo do processo que a gente está falando do VisaNet e tal. Isso já foi resolvido, quer dizer, dinheiro público. Sim, isso está totalmente acertado. Então você tinha um projeto de poder de uso de dinheiro público
por parte de um partido que queria permanecer décadas no Muito poder. ousado, Né? E muito muito ousado. ousado. E você vai comprando esse apoio político, que agora está consagrado, mas não estava no dia 2 de agosto, quando começou o julgamento, que eles davam outras versões. Agora o Supremo está mostrando que você tem um processo de compra do apoio político. E para você se perpetuar. Portanto, era um projeto de tomada, usando mais outra expressão, de assalto ao céu, de assalto ao aparelho de Estado, para tomá-lo permanentemente. Aliás, Reinaldo, eu queria que você repetisse o que você disse sobre o que era o projeto, como você definiu na última conversa, porque isso ajuda a configurar a existência da quadrilha. O que é que eles queriam? Claro, eles queriam, olha, o que eles queriam era criar um congresso paralelo. Não é? Então você tem, segundo a divisão, né, do coleguinha Montesquieu, você tem a divisão dos 3 poderes. Né? O que eles queriam era anular um poder, era o executivo se organizando, entendo eu, numa quadrilha, para comprar uma fatia do Congresso e ter um Congresso do B. Ter um outro Congresso, de maneira que você torna a democracia, o processo democrático irrelevante. Isto faz parte de um processo, de um projeto, atenção, é grande, das esquerdas latino-americanas, que estão organizadas no Foro de São Paulo. Isto não é paranoia. Durante muito tempo, quem falava do Foro de São Paulo era Olavo de Carvalho, Reinaldo Azevedo, mais 2 ou 3 malucos. Não, ele existe, o Foro de São Paulo existe. Em cada país, o Foro de São Paulo tem um projeto. Não é? Nos países onde eles chegaram ao poder e as instituições estavam no chão, eles partiram diretamente para o solapamento da democracia. Né? Então é o caso em curso na Venezuela. E criaram instituições fajutas. Né? Instituições fajutas. Você também vai aparelhando o E judiciário. vai aparelhando o judiciário lá também. Então é assim, foi na Venezuela, assim está em curso no Equador, está em curso na Bolívia. Na Argentina. E agora na Argentina, Argentina. porque todos esses presidentes chegaram ao poder com as instituições ao resto do chão. Exatamente. Tá certo? No Brasil, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao poder com um país, a despeito de suas mazelas, de seus problemas, com um país razoavelmente organizado institucionalmente. E, portanto, você não pode ir solapando assim o processo democrático. O próprio Supremo está dizendo agora para essa gente, atenção, que ainda não dá para fazer o que vocês querem. Né? Então, aí você parte para outro. Atenção, o mensalão é o bolivarianismo exercido por outros meios. Se o bolivarianismo, nesses países da América Latina, você exerce com milícias armadas nas ruas, com massas, com confronto, com perseguição, fechamento de jornais, cassação de licença de TV, etc. No Brasil não dá para fazer isso. No Brasil eles foram por outro meio. No Brasil eles foram comprar o Congresso. Comprar o Congresso com dinheiro público, calcule a ousadia, quer dizer, falsa. Acusam muitas vezes os críticos do PT, eu mesmo já fui acusado disso 500 vezes, você acha que o PT inventou a corrupção? Não, eu não acho que o PT inventou a corrupção. A corrupção é antiquíssima. A corrupção surge junto com o processo político. Eu não estou dizendo que o PT inventou a corrupção. O que eu sempre disse, sustento, é que o PT tentou alçar a corrupção à categoria de pensamento. Exatamente. Tentou transformar a corrupção em categoria de pensamento. Isto é novo no processo político brasileiro, novo surgido com eles. Não é? Aí, isso é muito grave, foi isso que eles tentaram fazer. Não é? E a sociedade está reagindo a isso. Corrupção aqui e acolá sempre houve, tem de ser exemplarmente punida. Sim, sem dúvida. Agora, o que o Brasil está dizendo não, o que o STF está dizendo não, senhor. É um projeto de poder. O projeto de poder conquistado desta maneira não pode. A Carmen Lúcia fez um bom pronunciamento hoje, lembrando que a política, a política é a única forma civilizada que a gente tem de governar. Não é? Agora, ela tem que ser com ética, porque se não for com ética, não é? Aí então é com guerra, é com bagunça, é com confronto. Perfeito. Não é? Augusto, eu concordo com o que o Vila e o Reinaldo disseram a respeito do projeto de poder sinistro e sombrio que estava por trás do mensalão. Agora, eu pessoalmente, como jornalista, acredito que o Vila não é jornalista, mas é jornalista também, porque escreve na imprensa, nós 4 aqui estamos nos sentindo reivindicados, porque nós estamos sendo insultados por uma camarilha há meses, por dizermos que mensalão era compra de apoio político no Congresso. Por constatarmos que o mensalão é compra de votos de apoio político do Congresso para esse projeto sinistro que o Reinaldo e o Vila tão bem descreveram. E agora nós estamos vendo o Supremo Tribunal Federal, instituição respeitável
e composta majoritariamente por ministros indicados por governos petistas, É bom lembrar dizer sempre isso. claramente que houve o mensalão, que o mensalão foi com dinheiro público, foi com roubalheira e se destinou a comprar apoio político. Então a gente está sendo atacado, xingado e achincalhado há meses por uma série de blogs sujos e por leitores cuja condição de leitor é bastante suspeita. Delinquente. Por dizermos isso que hoje o Supremo Tribunal está confirmando por esmagadora maioria. E finalmente, agora só, Augusto, encerro mesmo, minhas palavras valendo por exéquias políticas para um senhor chamado Delfim Neto, Muito bem signatário lembrado. do AI-5, Muito bem lembrado. que havia conseguido, pelo menos intelectualmente, participar do debate democrático de maneira digna, escreveu um artigo, cujo nome é Lula, como se fosse as 4 letras que designam Deus em português, né? Escreve ameaçando a imprensa com controle da mídia, essa bobajada toda sobre a qual o PT fala, e segundo ele, porque o presidente Lula estaria sendo ofendido. O uso do cachimbo, Coitadinho, né? o uso do cachimbo pelo senhor Delfim Neto durante alguns anos, com o AI-5 na mão, deixou-lhe a boca torta. Eu achei que ele tinha pelo menos conseguido consertar as ideias, mas vejo que por baixo daqueles cabelos mais negros do que as asas da graúna, não há rigorosamente nada que preste no que concerne a democracia. Lamento pelo senhor, é um triste fim, doutor Delfim Neto. Complementando, na reunião que aprovou o AI-5, Delfim Neto considerou o texto insuficiente porque ele defendia a ampliação das medidas para que fosse coberta a área econômica também. E falsificou Só o para índice de registrar. inflação de 73, hein? Sempre. Vamos lembrar, quando ele falsificou o índice, Exato. que deu origem, inclusive, ao movimento de reposição salarial no ABC, liderado pelo Lula, em 77. Né? Ele falsificou o índice dizendo que era de 13,5 e tinha sido, segundo o Banco Mundial, de 24 e tal. Né? Ele falsificou, isso é uma coisa inacreditável. Hoje nos estendemos um pouco mais, espero que sem exagero. Estamos terminando o 22º debate sobre o julgamento do Mensalão, transmitido ao vivo pelo site de Veja. Muito obrigado ao Reinaldo Azevedo, Ricardo Sete de novo, tá? Continuaremos por telefone. Marco Antônio Villa. Voltaremos na segunda-feira, depois da sessão do Supremo Tribunal Federal, para o 23º debate. Muito obrigado e até lá. Como, por exemplo, muita gente se queixa de mim porque eu não comento sobre essas questões de mensalão, da questão aí do Cachoeira, da corrupção. Digo, olha, isso daí não é que eu concorde com essas coisas, não é que eu não me preocupe com isso daí, não, me preocupa sim. Porque a corrupção no governo brasileiro já é uma coisa endêmica, é um câncer em metástase, né? Em todo canto a gente não tem um lugar, um ministério, um político, um não sei o quê, que não esteja envolvido com esse tipo de coisa. Isso está já, assim, já tomou tudo. Mas acontece que isso não é a raiz, isso não é a fundamental. Isso daí é consequência, isso não é causa. A gente tem que ver as causas. O que é que provoca isso daí? Para que é que essas pessoas querem tanto dinheiro? Para que é que elas roubam? Para que é que elas corrompem tanto? Uma das coisas, um dos projetos, é de se fechar o Congresso. Isso é um projeto antigo dos comunistas, é de acabar com o Congresso. Então, o que eles fazem? Eles corrompem o Congresso de uma forma tal que as pessoas, inclusive, eu já vi muita gente pedindo isso. Fecha o Congresso, acaba, para que político, não sei o quê. Isso é necessário, o Congresso é necessário em todo o país. Agora, por que querem acabar o daqui? Porque está tão podre que as pessoas não aguentam mais. Então, acha que acabando é que vai ser a solução. E acabar é exatamente o que eles querem. Entende? É isso que eu estava falando com relação à história do Lúcio Gutierrez. Eles criam o caos para as pessoas começarem a se revoltar e pedir exatamente aquilo que eles querem.
costuma ser, muita gente, e próprio PT, diz assim, não, aquilo, o Encontro do Foro de São Paulo é uma organização que reúne partidos de esquerda, que se encontram para trocar ideias, trocar experiências, mas não é isso, aquilo é uma conspiração real. Parece um pouco alarmista, mas não é, isso é uma conspiração real. Ali eles conspiram o que vão fazer, o que vão planejar para destruir a democracia e a liberdade dos países do nosso continente. Então, o Foro de São Paulo seguiu nesse ritmo e o objetivo deles era colocar presidentes deles em cada país que fosse membro. O primeiro, quando inauguraram, o primeiro que tinha o poder, que eu não vou chamar de presidente porque não é, nunca foi, era um ditador, era Fidel Castro. Não é? Mas era o governante de um país, era Fidel Castro, não tinha mais nenhum outro. Então, eles começaram a trabalhar para colocar o Lula, que não deu certo, mas colocaram o Chávez. E quando o Chávez se candidatou, o discurso dele era muito doce. Era que nem o Lula aqui, paz e amor, não é? Inclusive, há um vídeo, que acredito que muita gente aqui conhece, em que ele é entrevistado, e o nome do vídeo são As 5 Mentiras de Chávez, porque ele diz, por exemplo, que ele concorda que Cuba tem uma ditadura, ele diz que não é comunista, ele diz que não vai ficar mais tempo do que o necessário no governo, e mais umas outras coisas, mais umas outras mentiras. Então, a partir da primeira eleição dele, que ele ganhou, ele começa a botar as unhas de fora, como a gente costuma dizer, e começa a implantar uma ditadura nos mesmos moldes de Cuba. Tudo orientado por Fidel Castro, não é? Para destruir a democracia. E logo as pessoas começaram a perceber. Então ele começou a inventar referendo para isso, eleição para aquilo, e todas, desde a única que ele ganhou realmente pelo voto do povo foi a primeira, de 98. Depois de lá até hoje, ele sempre ganhou na base da fraude. Isso é mais do que provado, absolutamente provado. Então, Chávez foi o primeiro presidente eleito. Depois conseguiram eleger Lula. Depois, no Equador, elegeram o Lúcio Gutierrez. O coronel Lúcio Gutierrez era membro do Foro de São Paulo, e inclusive isso daí que eu estou falando para vocês, eu quero deixar isso muito claro. Não são conclusões que eu tirei, isso está tudo escrito nas resoluções do Foro de São Paulo, certo? Se vocês quiserem ver, até o ano de 2004, consta lá na página do Mídia Sem Máscaras as resoluções desses encontros. E, então, eles planejaram, de fato, a candidatura e a vitória do Lúcio Gutierrez. Só que o Lúcio Gutierrez, quando foi eleito presidente, ele começou a dar para trás, vamos chamar assim, porque os Estados Unidos propuseram, tinha lá a base de Manta, onde os Estados Unidos ocupavam aquela base para fazer o combate ao narcotráfico, e o Lúcio Gutierrez deu apoio aos Estados Unidos, então ele começou a ser visto como um traidor. Tudo isso consta lá nas atas. Aí o que o Foro de São Paulo fez? Começa a instigar a massa de manobra, né, os idiotas úteis, estudantes, de operários, de sem terra, de sem teto, começa a manipular essas pessoas para criar o caos. Com manifestações, com quebra-quebra, com incêndio, com não sei o quê. Essas pessoas vão fazendo isso até um ponto em que o caos se estabeleceu e as pessoas não aguentam mais aquilo. E começam a se queixar do presidente, botam a culpa no presidente, é o presidente que é incompetente, vamos botar esse ano para fora. É essa a tática deles, eles criam o caos para depois vir com a solução, que é a solução deles, de implantar o que eles querem. Em 2004, no Fórum Social Mundial que aconteceu em Porto Alegre, na época o Lula tinha feito alguma coisa que as pessoas estavam, não sei se foi o MST, alguém que estava insatisfeito com ele, e no discurso dele, as pessoas começaram a vaiar, e Chávez estava presente nesse encontro, e ele falou o seguinte: olha, não façam isso com o companheiro Lula, porque vocês têm que ver que o Brasil é um país muito grande, então é como se eu corresse com um Fórmula 1 e ele corresse com um Fusca. Então, na Colômbia, na Venezuela, a coisa eu pude implantar o socialismo com muito mais rapidez, porque é um país menor. Mas no Brasil não pode ser assim, tem que ir devagar.
Nesse sentido, eu vi uma entrevista sua essa semana, durante o Fórum da Liberdade. O senhor tem sido um crítico bastante ácido do PT, mas, surpreendentemente, eu vi a sua entrevista dizendo que o problema do Brasil não é o PT. Qual seria o problema maior? Não, o problema do Brasil não é o PT. O problema do Brasil é um órgão chamado Foro de São Paulo. Foro de São Paulo é a denominação inócua que os seus fundadores, que foram Lula e Fidel Castro, deram à coordenação estratégica do movimento comunista no continente. O Foro de São Paulo se reúne mais ou menos uma vez por ano. Quer dizer, mais ou menos que em 15 anos ele teve, parece, 12 reuniões, né, com centenas de representantes, e discutem entre si as perspectivas da esquerda no momento, a conjuntura, e tomam uma série de resoluções. Essas resoluções, então, orientam 80 e tantas organizações esquerdistas no continente. Dessas organizações, algumas são partidos legais, como o próprio PT, o PDT, o PPS, etc. E outras são organizações criminosas, como as Farc, né, que são narcotraficantes, ou o MIR chileno, que é o dono da indústria dos sequestros. E tudo isso, quer dizer, organizações legais e ilegais, numa promiscuidade absolutamente vergonhosa, estão decidindo uma estratégia continental há 15 anos, e ninguém no Brasil sabe disso. Isso sob o guarda-chuva do Fórum. Como é? Isso sob um guarda-chuva do Fórum. O Foro de São Paulo, a organização chama-se Foro de São Paulo. Eles deram um nome politicamente inócuo. É como se fosse, sei lá, Clube do Bolinha, entendeu? E também coordena esses movimentos, esses governos, a Venezuela, Equador, onde hoje começam a pipocar essas crises políticas? Todo mundo participa disso. Quer dizer, o Foro de São Paulo, ele é uma espécie de Assembleia Geral da esquerda latino-americana. Mas com um poder decisório, porque emite resoluções. Quer dizer, no fim das reuniões, emite resoluções. Essas resoluções, então, orientam essas 80 e tantas organizações. Agora, como é possível que um órgão deste tamanho, tá certo, que tem, vamos dizer, uma autoridade sobre tantos partidos, permaneça praticamente desconhecido da população? É a situação política mais anormal que eu vi na minha vida. Isso é uma crítica à imprensa? Ah, certamente. Não está proibido falar disso. Não existe censura oficial. Tá certo? Também autocensura não seria certo dizer, porque a autocensura subentende uma situação de medo. Quer dizer, não é por medo que as pessoas estão se omitindo. Elas estão se omitindo porque são cúmplices, porque não querem melar a imagem da esquerda latino-americana. Querem fazer de conta que está tudo bem. Isto tudo é por uma espécie de covardia intelectual que a classe jornalística deve à sua formação. A classe jornalística atual se forma sob o comando, sob a inspiração, sob o guruzado da intelectualidade esquerdista dos anos 60, que inclui o próprio FHC, Zé Arthur Janotti, Marlena Chauí, Emir Sader, essa gente, toda essa corriola, para mim são palhaços todos eles, né? Intelectualmente são absolutamente pessoas desprezíveis, todos eles sem exceção, mas politicamente tiveram uma influência muito grande sobre a formação da minha geração e das gerações subsequentes. O jornalista, então, não ousa desafiar a autoridade espiritual dos seus gurus e continua, então, né, evitando qualquer coisa que possa macular a imagem, não do PT, mas da esquerda em geral. Professor, na hipótese do Foro de São Paulo ter esse controle sobre os movimentos de esquerda do continente ou do mundo inteiro, eu queria que o senhor explicitasse, em termos em relação ao conteúdo das resoluções do Fórum, o que tem de nocivo e no que o Fórum atrapalha o desenvolvimento desses países? Não, eu não disse que o Fórum atrapalha o desenvolvimento, nem jamais pensei sobre este lado. O problema é que, em primeiro lugar, existe uma estratégia de domínio continental comunista, vamos dizer, sendo aplicada neste momento. Segundo, isto não está sendo objeto de discussão pública. Isso está sendo mantido embaixo do tapete. Terceiro, qualquer empreendimento político deste tamanho que permaneça desconhecido do público não é bom, porque a democracia se baseia, vamos dizer, na liberdade de informação. Dizer que a liberdade de opinião é bobagem, porque a liberdade de opinião se baseia na liberdade de informação. Se a informação não circula, você vai ter opinião sobre o quê? Está entendendo? E, em terceiro lugar, se tudo isso é feito de maneira tão discreta, quase secreta, é porque coisa boa não é. Não está havendo a famosa transparência. Quer dizer, os apóstolos da transparência
são de uma opacidade de chumbo. Tá certo? Então, o fato é que nós estamos sendo vítimas de um estelionato estratégico há 15 anos. Culpado desse estratégia, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que foi fundador e por 12 anos presidente do Foro de São Paulo. O senhor disse que o Foro de São Paulo coloca no mesmo patamar partidos políticos como o PT e organizações criminosas. Isto. O senhor citou as Farc. Isto. Que relação o senhor vê entre o PT e essas ditas organizações criminosas que o senhor falou? Não, a relação está dada oficialmente nas atas do Foro de São Paulo. Eles são organizações que juntas decidem uma estratégia. O que uma vai fazer em benefício da outra e a outra em benefício da uma. Até em 2000, não lembro se no fim de 2001 ou começo de 2002, quer dizer, poucos meses antes do Lula se eleger presidente da República, quando ele ainda era o presidente do Foro de São Paulo, o Foro assina uma declaração unânime, tá certo? Isentando as Farc de qualquer culpabilidade por narcotráfico, as Farc são lindas, maravilhosas, e acusando o governo colombiano de praticar contra elas terrorismo de Estado. Quer dizer, pela declaração, o criminoso é o governo da Colômbia, as Farc são sacrossantas. E isto o Lula assinou pouco antes de ser presidente. Do mesmo modo que as Farc assinaram várias declarações no Foro de São Paulo, várias resoluções que beneficiavam o PT. Quer dizer, em 94, por exemplo, tinha lá uma resolução geral de que todo mundo deveria se esforçar para ajudar o Lula a chegar à presidência, se não imediatamente, ao menos mais tarde. Até o Fidel Castro, na época, dizia que a eleição brasileira não era tão importante. O importante é primeiro consolidar o Foro de São Paulo. Como de fato foi feito. Primeiro consolidar, depois botaram o Lula na presidência. Então você tem esse sistema, vamos dizer, primeiro você tem a estratégia geral, que é decidida nas resoluções. E segundo, você tem a ajuda mútua. Se esta ajuda toma a forma de contribuição financeira, como pretende haver, ou não, eu acho que é indiferente, porque a coisa é imoral nos dois casos. E é imoral, sobretudo, por ser tão secreto. Professor, que decisões do atual governo, do presidente Lula, evidenciam resoluções do Foro de São Paulo? Toda a estratégia do atual governo, toda essa aproximação, né, com esse eixo, Lula, Castro, Chaves, já estava decidido no Foro de São Paulo com anos e anos de antecedência. Agora, para você ver como a nossa imprensa, sobretudo do Rio e São Paulo, aqui um pouco menos, a imprensa do Rio de Janeiro e de São Paulo é calhorda. Em 2001, mais ou menos, houve um analista político americano chamado Constantine Mendes, que é do Hudson Institute, e ele fez análise dizendo que estava em formação o famoso eixo Lula-Castro-Chaves. A imprensa brasileira inteirinha disse que aquilo era mentira, que era uma invencionice, que o sujeito era um agente do mal, etc. Mas inventaram coisas, até um sujeito chamado Márcio Moreira Alves escreveu, aproveitando a circunstância de que o artigo do Mendes, entre várias publicações que tinha saído, saiu no jornal também, no Washington Times, que é o jornal do Reverendo Monte, tá certo? O qual nunca aparece da redação, fica na Coreia, só recebe o dinheiro que ganhou com o jornal. Ele dizia que o Mendes é um agente do Reverendo Moon, que estava dizendo isso para fazer uma lavagem de imagem do mundo, porque o mundo estava sendo investigado aqui. Em suma, comprometia o Mendes, que era um homem seríssimo, cientista político, com a figura do Reverendo Moon, tudo isso para sujar. Isso é desinformação, isso é melar a foto para que ninguém perceba o que está lá. O fato é que a aliança anunciada pelo Mendes não só já é uma realidade hoje, como já estava anunciado nos próprios documentos do Foro de São Paulo. Tá certo? Então, esse seu Márcio e outros tantos jornalistas mentiram, estão enganando o público. Quer dizer, chega uma informação correta, verdadeira, eles imediatamente tratam de disfarçar. Por quê? Porque não são jornalistas, são agentes de influência. Você está compreendendo? A função dessa gente na mídia não é informar de maneira alguma, muito menos refletir. É defender certas forças políticas muito determinadas. O senhor acredita que exista um movimento no sentido de levar a América Latina para o comunismo? Não acredito não, é eles mesmos que dizem. O lema do Foro de São Paulo, o lema da reunião, parte da quarta reunião, foi o seguinte: vamos reconquistar na América Latina o que perdemos no leste europeu. A gente vai parar com essa mania de tratar tudo como se fosse opinião.
O senhor acha? Não, o senhor não acha, está lá no documento. Eu não acho nada. Talvez isso nem esteja acontecendo, mas que eles dizem que estão fazendo, estão. Está compreendendo? Então, existe opinião, existe fato. No Brasil, essas duas coisas não são mais distintas. Tudo é tratado como se fosse opinião, coisa subjetiva. E isso aí nos impede de nos defender contra perigos que nos ameaçam. Então, toda essa maluquice que o Chaves está fazendo, tudo isso podia ter sido impedido, se as pessoas tivessem sido informadas em tempo. Se, vamos dizer, quando esse Mengues anunciou a formação do eixo Lula-Castro-Chaves, o pessoal, em vez de sujar a reputação do Mengues, tivesse ido investigar os documentos, tá certo? Talvez menos gente tivesse votado em Lula. Tá certo? E nós teríamos escapado de muito. Não digo que o outro candidato fosse bom, que o outro candidato era medonho. Tá entendendo? Mas, pelo menos, o pessoal poderia pensar um pouco mais. Aliás, a eleição, note bem, a nossa eleição tinha 4 candidatos. 3 eram membros do Foro de São Paulo. PDT era membro, PPS era membro, PT era membro. Portanto, já tinha uma estratégia conjunta decidida nas assembleias do Foro. Quantos eleitores brasileiros ficaram sabendo disso? Nenhum. Isso foi escondido pela mídia. Ninguém quis tocar no assunto. O 4º candidato, que é um covardão, chamado José Serra, foi devidamente informado de tudo e não quis abrir a boca sobre isso. Então é cúmplice também. Então o resultado da eleição foi politicamente uma fraude. Não pode falar mal da Farc. A Farc, nós sabemos perfeitamente que líderes das Farc percorriam o Brasil sob a proteção do nosso governo. Aqui foram recebidos no Palácio como hóspedes oficiais pelo seu Olívio Dutra, quase ao mesmo tempo em que o Fernandinho Beiramar, preso na Colômbia, confessava que comprava 200 toneladas anuais de cocaína das Farc para distribuir no mercado brasileiro. Quer dizer, ao mesmo tempo em que esta entidade, Farc, tá certo, é acusada de injetar 200 toneladas de cocaína no mercado brasileiro, os seus representantes continuam sendo bem tratados e vão lá sentar no colo do seu Olívio Dutra, que passa a mão na cabeça deles como se fossem bebês encantadores. Tudo isto é de uma sem-vergonhice, e o país que aceita isso é de uma covardia tão grande, tá certo, que a gente acaba ficando com vergonha. Em relação a essa pergunta do Osírio sobre o papel dos militares, que eu acho que é importante também. Olha, se eu soubesse, eu diria. Eles assistem a tudo isso? Eu acho que eles estão silenciando demais sobre tudo isso, professor. Ou existe uma nova geração de militares que se agregou a isso? Eu não sou capaz de julgar qual é a opinião geral das Forças Armadas, tá certo? Melhor seria perguntar para esses camaradas que não largam do quartel, como o senhor Márcio Moreira Alves, por exemplo, né? Que é um sujeito que há 20 anos só, né, vive de lisonjear militares, e ainda chama os outros de vivandeiras de quartel. Como dizer, é incrível, o negócio leninista do xingue-os do que você é. Tá? Então, eu realmente não sei, eu não tenho informação suficiente para dizer isso. Queria eu saber, porque esse é um fator decisivo. O que as Forças Armadas acham disso? Porque elas estão muito quietas. A gente sabe que existem grupos, às vezes, que publicam jornaizinhos, essa coisa, reclamam contra isso, mas não sei nem se eles, não sou capaz de dizer nem se eles têm uma visão clara do que está acontecendo e do tamanho do problema que está sendo criado. Então, com tudo isso, nós estamos sendo deseducados, nós estamos aprendendo a ver as coisas por uma ótica morbidamente partidária e nunca fazer exigências idênticas aos dois lados. Quer dizer, nós permitimos esse pessoal da esquerda que tenham todos os direitos, que façam o que bem entendem, tá certo? E ninguém pode reclamar porque eles são santos. Eles são sem pecado, como disse esse idiota, tá certo? Desavergonhado do Presidente da República. Porque o homem que entra numa igreja para comungar sem ter confessado e ainda diz que não tem pecado, ele mostra que não tem consciência moral nem religiosa nenhuma. Tá certo? É um zumbi, não tem consciência moral, chama-se sociopatia. Não ser capaz de julgar moralmente os próprios atos chama-se sociopatia. E nós somos governados por um sociopata, que no instante em que ele faz um assinte, um insulto contra a igreja a que ele pertence, desse mesmo instante diz: eu sou um homem sem pecado. Então ele não é capaz de se julgar a si mesmo. É gravíssimo isso. Está entendendo? As pessoas não estão querendo dar a medida correta. Tá certo? E se a gente dá, a pessoa está exagerando. Eu digo: não sou eu que estou exagerando, você está atenuando. Nós entramos num país de eufemismo.
né? Nós já temos uma tendência de eufemismo por causa da herança portuguesa. Em Portugal, é um país que todo mundo é Vossa Excelência, né? E tudo é dito de maneira eufemística. Mas aqui no Brasil, o eufemismo já virou a apoteose do eufemismo. A igreja brasileira é praticamente cismática. A igreja brasileira já é tomada em grande parte pela teologia da libertação, e o que não pertence expressamente à teologia da libertação está ligado a esse esquema de Foro de São Paulo e PT. Isso aqui é a coisa mais óbvia. E eu acho que no Vaticano não tem quem ignore isso. Se você experimenta assistir uma missa em qualquer igreja do Brasil, e depois você sai e vai assistir uma na França, na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, você vê como é diferente. A igreja brasileira é um fenômeno muito peculiar, né? Com a morte do Papa João Paulo II, se falou muito que ele teria, entre as suas obras, conseguido neutralizar a força da teologia da libertação no continente. Não o senhor acha que isso não aconteceu? Não, isso é também se fazer de morto para soltar o coveiro. Você acha que a saída de Boff, do Frei Leonardo Boff da igreja foi pro forma, só? Que as ideias ficaram... O Leonardo Boff saiu porque quis, em primeiro lugar. Esse é outra grande mentira da mídia. Dizer que o Leonardo Boff foi vítima de perseguições. A única coisa que aconteceu com o Leonardo Boff foi que o então cardeal Ratzinger o chamou lá e disse: meu filho, você fica quieto durante uns meses. Compare isso com o que ele fez com os bispos conservadores que excomungou os bispos de Campos, excomungou Marcelo Lefebvre, excomungou Mondlane, fechou um monte de seminário, tá certo? Os expôs a todo tipo de ridículo e perseguição. Destes a mídia não fala uma palavra. Agora o Leonardo Boff, né, levou como é discreto pito do seu padrinho. Diz: ele é vítima de perseguição. É esta desproporção que é nojenta na mídia. Nojenta e insuportável. Eu digo: meus colegas jornalistas, vocês estão todos envolvidos, vou dizer, numa falta de proporção no seu julgamento de valor. Vocês não sabem mais julgar o tamanho das coisas. E perderam o senso das proporções.